Mickey Mouse é sem dúvidas o maior sinônimo de Disney que existe. Ele tá tão enraizado na cultura popular como o símbolo máximo da empresa que mal pode passar pela nossa cabeça que, teoricamente, vai chegar um dia em que ele vai pertencer a todo mundo. Como assim? É só lembrar de duas palavras: domínio público. Assim como qualquer trabalho artístico, um dia o Mickey vai deixar de ser uma propriedade privada e poderá ser usado por qualquer um. Tá achando isso difícil de imaginar? E se além disso eu te disser que na verdade já era pro Mickey ter entrado no domínio público há mais de 30 anos? Pois é, mas isso não aconteceu porque a Disney é tão poderosa que ela conseguiu pressionar o governo dos Estados Unidos 2 vezes para que as leis de direito autoral fossem alteradas. E essas mudanças na legislação permitiram que a Disney mantivesse seu camundongo fora do domínio público por mais tempo ainda. Mas como foi que isso tudo aconteceu? E como vai ser quando o Mickey de fato entrar no domínio público daqui a alguns anos? Para responder essas questões, hoje vamos relembrar como a Disney alterou para sempre a história da propriedade intelectual e como ela moldou as leis de direitos autorais que regem a indústria da cultura pop até hoje. Mickey, você está bem? O conceito de domínio público se solidificou com as primeiras leis de propriedade intelectual. Segundo elas, um artista tinha os direitos exclusivos de usar a sua criação e de lucrar com ela, mas somente durante determinado período de tempo. E quando esse período acabasse, sua criação entraria no domínio público, para que então qualquer um pudesse usar essa obra de arte e lucrar com ela também. E cada parte do mundo adotou regras diferentes para determinar quanto tempo deve demorar para que uma obra de arte entre em domínio público. Nos Estados Unidos, a primeira lei de direito autoral foi instaurada em 1909. Segundo ela, autores tinham os direitos de suas obras durante, no máximo, 56 anos. Depois disso, era domínio público. E era essa a lei vigente quando nasceu o Mickey, com a estreia de seu primeiro curta-metragem em 1928. Steamboat Willie. A partir daí, as coisas só melhoraram para o camundongo. O que começou como um pequeno estúdio foi crescendo ao longo das décadas até a Disney se tornar uma das maiores marcas do mundo. E como o Mickey se tornou o personagem mais valioso da empresa, é claro que a Disney começou a se preocupar quando perceberam que estava chegando o prazo final antes do mascote virar domínio público. Segundo a lei, isso deveria acontecer em 1984. Mas é claro que a Disney não queria que isso acontecesse. Afinal, sem a exclusividade do personagem, eles perderiam milhões de dólares e não poderiam mais controlar como o Mickey seria usado. Então, nos anos 70, a empresa começou a fazer muita pressão para que políticos mudassem as leis. E como não houve muita resistência à ideia de estender o prazo de direito autoral, o Congresso aprovou uma nova lei em 1976. Segundo ela, obras que ainda não estivessem em domínio público teriam seus prazos de proteção esticados de 56 para 75 anos. Agora, Mickey Mouse estava protegido do domínio público até 2003. Nós vamos juntos celebrar uma grande festa. Os anos passaram e mais uma vez a Disney viu o prazo final de seu mascote se aproximando. E então eles repetiram a estratégia. Na década de 90, o próprio CEO da Disney, Michael Eisner, visitou escritórios de políticos para conversar sobre uma nova mudança na lei. E como demonstrou o Tech Insider, durante os anos 90, a Disney doou milhões de dólares em lobby político. E a estratégia, é claro, deu certo. Em 1998, a lei de direito autoral foi mudada mais uma vez. Agora, a proteção aumentou de 75 para 95 anos. O que significa que agora o Mickey pode continuar sendo exclusivo da Disney até 2024. Bom, com certeza nós trocamos pra melhor. E beleza, até agora eu me foquei em falar somente do Mickey. Mas é importante lembrar que a pressão da Disney para mudar as leis ao longo das décadas obviamente beneficiou outras pessoas e empresas, incluindo todos os grandes conglomerados de mídia concorrentes da Disney, que com certeza ficaram felizes ao saber que seus próprios personagens que valem milhões também ganharam um prazo muito maior antes de virarem domínio público. O que significa que, se não fosse pela Disney, é provável que um monte de personagens icônicos já teriam entrado em domínio público a essa altura do campeonato. Tipo quem? Tipo Batman, Superman, Capitão América, Ursinho Pooh, Pernalonga, os Flintstones, os Jetsons, Zé Colmeia, Tom e Jerry, basicamente qualquer personagem que tenha sido criado antes de 1964.
Com certeza o mundo da cultura pop de hoje em dia seria muito diferente. E é claro que a forma como a Disney influenciou na legislação de direitos autorais fez a companhia receber muitas críticas. Afinal de contas, ao estender o prazo de proteção ao Mickey, ela também estava impedindo que outros artistas tivessem a oportunidade de criar novas obras com esse personagem tão antigo. Algo que muitos consideram irônico quando a própria Disney criou o seu império usando muitas histórias e personagens de domínio público. Branca de Neve, Pinóquio, Cinderela, A Bela Adormecida, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, Mulan, A Pequena Sereia. É filme demais para ele estar num fôlego só. Are you the first original Mickey Mouse? Apesar de parecer jovem e sempre disposto a encarar grandes aventuras, o ratinho mais famoso do mundo já é um senhor de idade. Tem 95 anos de muitas histórias. Mickey Mouse, personagem criado por Walt Disney em 1928, deu início ao império do entretenimento. Em preto e branco, ele foi visto pela primeira vez no curta-metragem Steamboat Willie, que acabou recebendo no Brasil o nome de Vapor Willie. Foi uma novidade para a época, já que o desenho animado apresentava uma sincronia inédita entre os efeitos sonoros e os movimentos dos personagens. De lá para cá, milhões de produtos com a cara de Mickey foram comercializados. A Disney se transformou numa empresa gigante, com parques de diversão espalhados pelo mundo. Segundo a Lei de Direitos Autorais aqui dos Estados Unidos, após completar 95 anos de criação, uma obra vira de domínio público. E o primeiro desenho do Mickey poderá ser usado a partir de 2024 por outros artistas, sem a necessidade de autorização prévia. A Disney seguirá com os direitos sobre as adaptações feitas no desenho ao longo de décadas. E os artistas não poderão fazer citações a outros personagens da empresa. O caso de Mickey não é o primeiro da história. A Disney já perdeu os direitos autorais do desenho do Ursinho Pooh, criado em 1926. A possibilidade de poder usar um personagem icônico como Mickey Mouse sem autorização prévia abre portas para a criação e imaginação de artistas do mundo todo. Um dos maiores cartunistas e artista plástico do Brasil, Adão Iturrus Garay, já fez obras parodiando a imagem do ratinho. Um par de anos assim fiz muita paródia, né? Geralmente eu faço paródia. Eu sempre gostei muito. Todo artista brincou com o Mickey, né? Bom, pelo menos se liberarem, se é que vão liberar pelo menos um, pelo menos você pode fazer mais livremente e sem a possibilidade de levar um processo, né? Então, a partir de 2024, espere um senhor, com seus futuros 97 anos, totalmente repaginado e pronto para construir novas histórias. Com esse curta-metragem lançado há quase um século que o camundongo mais famoso do mundo estreou nos cinemas. Até este domingo, Mickey Mouse era uma exclusividade da Walt Disney. A partir de hoje, não é mais. Agora, qualquer um poderá copiar, compartilhar e até adaptar Steamboat Willie e as primeiras versões dos personagens que aparecem nela. Isso significa que o que se tornou domínio público foi esse ratinho preto e branco. O Mickey mais conhecido, com as luvinhas e os shorts vermelhos, continua protegido por direitos autorais. O que cai em domínio público é o uso do personagem lá na primeira versão, né, como obra intelectual, como um personagem para fins de reprodução como obra intelectual. Então, para você retratá-lo num cartoon, numa charge, escrever sobre ele... isso é diferente, e aqui é o ponto-chave, né, dessa questão, é diferente de você comercializar a imagem desse personagem em produtos, né, como canecas, camisetas, como marca ele continua